A bela ilha festiva de Koh Phangan, Tailândia, é conhecida por suas famosas festas de lua cheia na praia que atraem milhares de turistas todos os meses. No entanto, em 2023, chamou a atenção das pessoas por um crime completamente diferente e sinistro que ocorreu. Em 3 de agosto de 2023, por volta das 6 da manhã, a tranquilidade da manhã foi interrompida quando um grito alarmante rompeu o silêncio. Uma trabalhadora do local de descarte de lixo local, o Centro de Descarte de Resíduos Koh Phangan, se deparou com uma visão horrível. Em meio a restos de festas descartados, ela encontrou restos humanos em uma bolsa. Abalada, ela notificou imediatamente seu gerente. Os coletores de lixo, em sua maioria imigrantes birmaneses de baixa renda, vasculhavam o lixo diariamente em busca de tesouros valiosos descartados pela sociedade, turistas e festeiros, itens que poderiam ser trocados por dinheiro. O que inicialmente parecia ser carne descartada acabou sendo um quadril humano. O gerente prontamente contatou a polícia. Dentro de 1 hora, uma multidão de policiais e mídia desceu ao local. Os restos descobertos incluíam quadris, antebraços, pernas, intestinos e partes íntimas masculinas, todos deixados no lixão de Koh Phangan. Após a investigação inicial, foi determinado que o homem havia falecido há menos de 48 horas, conforme indicado pelo início do rigor mortis. Além disso, o grau de decomposição sugeriu a fase fresca, onde o corpo ainda parece relativamente intacto, mas começou a mostrar os primeiros sinais de decomposição. Os restos eram de um homem caucasiano, levando a polícia a suspeitar que ele provavelmente era um turista visitando a ilha para as famosas festas de lua cheia. Encontrar um estrangeiro morto em uma cidade ou país tão dependente do turismo é uma má publicidade. E eles queriam determinar o que causou isso e resolver o crime imediatamente. Eles se perguntavam se poderiam localizar a área ou local de onde veio esse lixo específico naquela manhã. O gerente do local de despejo informou-lhes que todas as manhãs o lixo de toda a Koh Phangan chegava a este local. Era um beco sem saída, o fim da linha. Sem desanimar, a polícia aguardou a análise forense e o perfil de ácido desoxirribonucleico para identificar o suspeito, mesmo enfrentando um beco sem saída. Eles também analisaram relatos de desaparecidos que poderiam guiá-los para solucionar o mistério. Antes de continuarmos, não perca a conclusão. Há uma motivação inesperada para esse crime que era conhecida apenas pelos amigos íntimos da vítima. E se você é fascinado por crimes reais bem pesquisados em formato de narrativa, então certifique-se de curtir este vídeo e se inscrever no Crimes Anatomy para mais casos intensos de todo o mundo. Acione o sino de notificações para que você esteja sempre por dentro. Vamos lá. No dia seguinte, no mesmo aterro sanitário, foi encontrada uma sacola plástica contendo uma camiseta ensanguentada, shorts, cuecas e um recibo de compras em um supermercado chamado Big C. A pausa inesperada chegou quando um turista estrangeiro foi à delegacia da ilha denunciar o desaparecimento de seu amigo. Ele disse que seu amigo, Edwin Arrieta, um colombiano de 44 anos e cirurgião plástico, estava incomunicável há alguns dias. Os oficiais, bem cientes da investigação em andamento, olharam um para o outro como se soubessem o que o outro estava pensando. Foi apenas uma coincidência? Ou as partes do corpo achadas no lixão são dessa pessoa desaparecida? Quando o homem que fornecia informações sobre o relatório da pessoa desaparecida se identificou, ficou claro que este não era um caso comum. Daniel Sancho Bruchalo, um chefe celebridade do YouTube de 29 anos e filho de 2 populares atores espanhóis, era o que estava diante deles. Daniel chegou à ilha em 31 de julho de 2023 para a festa da lua cheia. Ele disse que viu seu amigo Edwin pela última vez na noite de 3 de agosto. Com base nesse relato, a polícia estava tratando o desaparecimento de Edwin como um caso isolado de pessoa desaparecida. As partes do corpo que eles descobriram ontem eram da manhã de 3 de agosto, mas os relatórios de Daniel disseram que ele viu seu amigo pela última vez naquela noite. Com milhares de turistas entrando diariamente na pequena ilha, era provável que esses fossem 2 incidentes não relacionados, e eles precisavam tratar cada caso separadamente. A polícia pediu a Daniel para reconstituir seus eventos na ilha, o que ele contou com prazer.
Ao chegar em 31 de junho, ele alugou uma motocicleta e seguiu para o Hotel Pan Wangman, onde Edwin havia alugado um quarto para eles, com seu próprio cartão de crédito. 2 dias depois, em 2 de agosto, Edwin chegou e Daniel o pegou por volta das 3 da tarde. E o levou para o hotel. Naquela noite, eles foram à praia juntos, mas Daniel perdeu Edwin de vista e não o viu desde então. Daniel explicou que estava relatando o desaparecimento de Edwin, pois não conseguia estabelecer comunicação com ele, apesar de deixar mensagens e um correio de voz, e devido à irmã de Edwin ter entrado em contato com ele para denunciar isso à polícia, o que examinaremos com mais detalhes em um momento. Durante o interrogatório, a polícia notou marcas de arranhões suspeitas nos braços de Daniel e estranhou a demora para denunciar o desaparecimento do amigo. Segundo ele, eles revisaram as imagens de circuito fechado de televisão do trajeto percorrido. Daniel realmente chegou no dia 31 de julho, alugou uma motocicleta e se hospedou no hotel Penguin Man. O aluguel e o hotel foram pagos com o cartão de crédito do Edwin. Lembra-se daquele recibo encontrado no lixão com as roupas ensanguentadas mencionadas antes? Esses foram coincidentemente descobertos no mesmo dia em que Daniel entrou para fazer um relatório de pessoa desaparecida. Bem, os detetives encontraram algo muito interessante ao examinar as imagens de circuito fechado de televisão do supermercado Big C, quando as compras foram feitas. No 1º de agosto de 2023, um dia antes da chegada de Edwin, Daniel foi visto comprando água sanitária, agentes de limpeza, ferramentas de corte e sacos de lixo. Eles não divulgaram essa informação para Daniel imediatamente, pois queriam estabelecer a versão dele dos fatos e guardar esse trunfo para mais tarde. No dia 2 de agosto, as câmeras de segurança mostram Edwin esperando por Daniel. Daniel o pega no pier e, com Edwin sentado atrás dele, Daniel é visto pilotando a motocicleta, presumivelmente para o hotel. Mas, em vez de levar Edwin de volta ao seu hotel, Daniel parecia estar indo em uma direção diferente, em direção a uma outra vila, 28 quilômetros de distância de onde Edwin deveria estar hospedado, chamada Hat Salad Resort. As roupas que Edwin estava usando enquanto estava sentado atrás de Daniel na motocicleta eram as mesmas encontradas no dia 4 de agosto no lixão. Mais uma ligação indicando que Daniel sabia mais do que aparentava. Edwin nunca mais foi visto vivo. Edwin Arrieta era um bem-sucedido cirurgião plástico colombiano. De acordo com seus amigos, sua carreira era incrivelmente importante para ele e ele frequentemente viajava para lugares como Londres e Buenos Aires. Ele amava cavalgar e praticar diversos esportes. Recentemente, ele demonstrou interesse em se mudar para a Espanha, o que exploraremos em breve. Edwin era um filho e irmão dedicado e tinha orgulho em cuidar de seus pais e irmã. Na verdade, foi sua irmã, a querida Arrieta, quem primeiro deu o alarme quando Edwin parou de responder às suas mensagens em 2 de agosto. Preocupada, ela ligou para amigos próximos e descobriu sobre o relacionamento com Daniel. Ela conseguiu o nome de usuário do Daniel no Instagram e logo começou a mandar mensagens para ele. Aqui estão algumas das mensagens trocadas entre Darlene e Daniel assim que ela conseguiu acesso à conta dele no Instagram por volta de 4 de agosto. As mensagens mostram que ela está muito preocupada com o irmão e quer saber o que está acontecendo. Ela fica surpresa quando Daniel diz que perdeu contato com ele. Ela não acredita que eles estavam juntos na praia, mas ele deixou o irmão dela sozinho. Daniel conta a ela que eles tomaram cogumelos, mas ele estava fora de si. Edwin pensou que havia algo errado com Daniel e por isso não respondeu. Ela acha isso incrível e implora para ele chamar a polícia. Daniel concorda, oferecendo seu número do WhatsApp para ela e então diz que vai tomar um banho antes de ir falar com a polícia. Naquele dia, Daniel denunciou o desaparecimento de Edwin. Contudo, devido ao seu relato duvidoso dos acontecimentos, as evidências encontradas no circuito fechado de televisão às roupas ensanguentadas, que combinavam com as de Edwin, e aos arranhões e feridas nos braços de Daniel, ele foi preso após seu depoimento. Especula-se que ele também pode ter sido alertado por causa da irmã de Edwin, mas falaremos disso depois. Em 5 de agosto, a polícia e a equipe forense foram à vila alugada por Daniel. Na vila, encontraram várias áreas completamente limpas com água sanitária.
Os oficiais forenses coletaram cabelo, amostras de água, manchas de gordura e fragmentos. No banheiro, eles também encontraram vestígios de sangue. Nos canos, eles descobriram cabelo e tecido humano. As amostras foram enviadas para testes acelerados em Yala. Os resultados preliminares esperados são os... No dia seguinte, em 6 de agosto. Eles também acharam $80 mil em espécie e um cordão de ouro. Quando questionado, Daniel ficou irritado e afirmou que era inocente, insistindo que eles tinham a pessoa errada e que a polícia deveria estar lá fora, tentando encontrar seu amigo. No entanto, naquela noite, testes de ácido desoxirribonucleico do local do despejo confirmaram que os restos pertenciam a Edwin. No dia seguinte, testes da vila alugada por Daniel também confirmaram a presença do ácido desoxirribonucleico de Edwin. A polícia sabia que tinha o seu culpado. Os detetives confrontaram Daniel com as evidências que ligavam os restos encontrados no lixão e em sua vila a Edwin, lembrando-o das severas penalidades por mentir para a aplicação da lei. Daniel cedeu e admitiu que fez isso, mas alegou que foi um acidente. Daniel disse que levou Edwin para a vila para conversar com ele pessoalmente e terminar o relacionamento deles. Ele afirmou que já tentara antes, mas Edwin não dava ouvidos. Ele imaginou que se falasse com ele cara a cara, Edwin entenderia. Porém, Edwin não tinha interesse em dialogar. Em vez disso, ele queria iniciar sexo com Daniel. Sentindo-se ameaçado e temendo que estava prestes a ser violado contra sua vontade, Daniel o empurrou para longe. Isso enfureceu Edwin, que tinha vindo de tão longe e estava pagando por todas essas despesas. O empurrão escalou para uma briga completa, resultando em arranhões nos braços de Daniel. Na luta, Daniel socou Edwin no rosto, fazendo-o cair e perder a consciência. Em pânico, Daniel arrastou Edwin para o banheiro, jogou água em seu rosto, mas ele não acordava. Em choque, Daniel esperou por 1 hora antes de finalmente entrar em pânico e decidir cortar Edwin em pedaços. Ele demorou quase 3 horas para desmembrar o corpo em aproximadamente 14 pedaços. Daniel então removeu a pelvis, o pênis, as 2 pernas e os intestinos e separou essas partes do restante. À noite, ele tentou alugar um caiaque para se livrar das partes restantes no mar. Porém, o vendedor de caiaques não alugou para ele tão tarde da noite. Então, Daniel, frustrado e irritado, comprou o caiaque por $1.000. Ele então remou várias vezes para jogar as partes do corpo no meio do mar. Às 10 da noite daquele dia, ele se desfez da cabeça. Ele foi ao local de despejo às 2 da manhã do dia 3 de agosto e deixou os restos descobertos no início deste episódio. Às 6 da manhã daquele dia, ele fez uma segunda viagem para jogar mais partes no mar. Curiosamente, no mesmo horário em que ele passeava de caiaque, os trabalhadores encontraram as partes do corpo que ele descartou naquela noite. Naquele mesmo dia, ele foi à festa da lua cheia na praia e se divertiu muito. Finalmente, ele fez outra viagem às 11 da noite, naquela noite em seu caiaque para descartar as partes restantes. Os detetives acreditaram na versão dele sobre se livrar dos restos mortais de Edwin, mas não que a história de Daniel sobre o ocorrido na vila foi apenas um acidente. Talvez, sendo honesto sobre o descarte do corpo, Daniel acreditasse que o resto de sua história pareceria crível. Mas os detetives perceberam que ele estava mentindo. Ele mal sabia que eles o haviam descoberto no circuito fechado de televisão, fazendo compras para os itens usados para desmembrar e descartar o corpo de Edwin bem antes de terem essa suposta briga. Além disso, a maneira como Daniel alugou um hotel separado, longe, do outro lado da ilha, que ele não divulgou à polícia, levou Edwin para lá imediatamente após sua chegada, e o desmembrou e descartou em poucas horas usando as ferramentas que havia comprado um dia antes, pintou uma imagem clara de assassinato premeditado. Na verdade, agora havia evidências avassaladoras para sugerir que toda essa viagem foi planejada por um motivo, para atrair e assassinar Edwin Arrieta. Por razões que só ele realmente conhece, Daniel planejou atrair Edwin, matá-lo e desmembrá-lo e deixar o país antes que alguém percebesse.
A polícia tem sua própria versão dos eventos do que aconteceu na vila em agosto na segunda, depois de atrair Edwin para Koh Phangan sob o disfarce de outro encontro de férias. Daniel pegou Edwin conforme planejado, mas propositalmente o levou para uma vila diferente da que ele havia reservado como álibi para a polícia. Lá, um Edwin desconfiado e cansado de suas viagens foi atingido na cabeça com um objeto contundente, mas surpreendentemente, isso não o incapacitou imediatamente. Para a surpresa de Daniel, Edwin reagiu, lutando bravamente contra o homem que o havia atraído com sua má intenção pré-planejada. A luta resultante pela sua vida deixou hematomas e arranhões em Daniel, que foram vistos pela polícia mais tarde. Então, conforme planejado, Daniel arrastou o corpo falecido ou inconsciente de Edwin para o banheiro, um local escolhido por suas superfícies azulejadas e facilidade de limpeza. Ele então desmembrou Edwin metodicamente, usando as ferramentas de corte que havia comprado no dia anterior. Ele transformou o banheiro em um matadouro improvisado e fez o seu melhor para minimizar a bagunça e conter o sangue. Depois de desmembrar Edwin em 14 pedaços, Daniel colocou os restos em sacos de lixo. Ele limpou a cena usando os materiais e soluções de limpeza comprados no dia anterior. Ele queria jogar todos os restos no mar naquela noite, mas subestimou a disponibilidade do caiaque e o quão desafiador seria desmembrar o tronco e as pernas. Portanto, ele improvisou comprando o caiaque e descartando as partes grandes diretamente no centro de descarte de resíduos de Koh Phangan e assumiu que ninguém se incomodaria em procurar em montes de lixo em um aterro sanitário. Sem que ele soubesse, os coletores de lixo sempre vasculham os escombros e essa descoberta macabra foi feita apenas algumas horas depois que ele a deixou lá. As viagens de Daniel para o mar também eram metódicas. Ele remava sob a cobertura da escuridão de madrugada ou tarde da noite e longe o suficiente no mar para garantir que os restos seriam espalhados e difíceis de recuperar. Ele então passava a noite na vila onde ele não desmembrou Edwin e caso a polícia suspeitasse de algo, não havia como encontrar jogo sujo em sua localização. Depois de fazer o check-out na vila onde ele desmembrou Edwin às 9 da manhã, no dia 3 de agosto, ele participou da festa da lua cheia para celebrar o alívio de se livrar de um problema em sua vida e então fez uma última viagem novamente às 11 da noite, para se livrar das partes restantes, após o que ele acreditou ter encoberto todos os seus rastros. No entanto, como a maioria dos criminosos que acreditam ter enganado a todos, a realidade disse o contrário. As imagens de circuito fechado de televisão desempenharam um papel-chave na resolução do crime ao estabelecer sua intenção antes mesmo de Edwin pisar na ilha. O descarte e as roupas de Edwin quando estava na garupa da moto de Daniel estabeleceram claramente a sequência dos eventos ocorridos. Apesar de suas alegações de inocência, os detetives sabiam que haviam capturado um assassino frio e calculista. Então, por que Daniel denunciaria o sumiço de Edwin para a polícia, ao invés de sair da ilha, em silêncio? Acontece que Edwin era incrivelmente próximo de sua irmã e eles trocavam mensagens várias vezes ao dia. A querida Arieta mais tarde daria uma entrevista emocionante na TV colombiana, revelando que ela suspeitava de Daniel desde o primeiro momento. Ela não conhecia Daniel pessoalmente, então teve que contatá-lo pelo Instagram, uma conexão obtida através dos amigos de Edwin. Darlene lembra de ter dito aos amigos de Edwin, quando ele parou de responder em 2 de agosto: "Estamos preocupados. Não temos nenhuma informação." Foi quando ela descobriu que o chefe espanhol também estava na Tailândia com seu irmão. Ela perguntou diretamente a ele: "O que você sabe sobre meu irmão?" A resposta dele foi arrepiante. "Perdi o rastro dele na praia." Os alarmes de Darlene soaram na hora. Meu Deus, como ele pode ser um amigo e não saber onde ele está? Ela pensou. Isso a fez suspeitar de Daniel desde o início. Desesperada por respostas, Darlene o instigou a, citando, correr para a delegacia para denunciar Edwin desaparecido. Mas ela não parou por aí. "Contatei o cônsul da Colômbia. Eu disse a ela para não deixar esse homem sair da Tailândia por suspeitar dele", explicou. O cônsul então alertou as autoridades tailandesas para ficarem de olho no Daniel, o que explica por que a polícia estava tão desconfiada quando ele veio reportar o desaparecimento de Edwin.
Infelizmente, a próxima ligação que Darlene recebeu foi uma para a qual ela não estava preparada. Ela se lembra do momento, citação, o cônsul me disse que haviam encontrado um corpo. Eu perguntei, é o meu irmão? Eles permaneceram em silêncio e naquele momento eu soube que era meu irmão. Sua voz falhou e as lágrimas rolaram. Foi a persistência incansável e o pensamento rápido de Darlene que pressionaram Daniel a registrar o boletim de pessoa desaparecida. A denúncia do consulado colombiano às autoridades tailandesas garantiu que Daniel fosse vigiado, dando à polícia tempo para coletar mais evidências. Os resultados do ácido desoxirribonucleico que chegaram no dia 6 de agosto confirmaram que as partes do corpo ensanguentadas e fluidos na vila alugada por Daniel eram de fato de Edwin. Mas a questão crucial ainda permanece. Por que Daniel fez isso? A história de Daniel e Edwin iniciou há cerca de 1 ano. Edwin contatou Daniel pelo Instagram e eles começaram a trocar mensagens e ligações. Essas interações se tornaram cada vez mais flertantes com o tempo, escalando para imagens íntimas, encontros sexuais e encontros na Espanha. O relacionamento foi além do físico e emocional. Edwin até investiu 10 mil euros, pois pretendiam iniciar um negócio de restaurante na Espanha juntos. Ele também permitiu que Daniel usasse seu cartão de crédito. No entanto, o relacionamento era complicado. Daniel tinha uma namorada, Laura, com quem ele estava há 5 anos. Eles planejavam se casar na Espanha e na Tailândia. Além disso, apesar de seus vários encontros sexuais, Daniel não se via como homossexual e queria terminar seu relacionamento com Edwin. Mas isso não caiu bem para Edwin, que havia investido seu tempo, dinheiro e alma nesta nova amizade com seu sugar baby, mais de uma década mais jovem que ele. Segundo Daniel, Edwin não conseguia deixar ir e ameaçou publicar suas fotos e vídeos íntimos, arruinando assim sua reputação e de sua família. Devo notar que, apesar de Daniel vir de uma família de pessoas famosas, vazar esses detalhes certamente também prejudicaria a reputação de Edwin como cirurgião plástico. Além disso, não havia evidências que sugerissem que Edwin estava ameaçando fazer tal movimento. Em uma revelação chocante, um amigo de Edwin afirmou em uma entrevista que Edwin havia emprestado a Daniel 900 milhões de pesos, equivalente a 216 mil euros, para abrir um restaurante na Espanha. O restaurante era para eles, e eles seriam parceiros iguais em seu sucesso. Na verdade, apenas algumas semanas antes do crime, o pai de Daniel havia mencionado o quanto estava orgulhoso de seu filho por abrir e administrar 2 restaurantes na Espanha. Agora sabemos, ainda que em parte, a origem desse sucesso. Parece que o motivo mais forte para acabar com a vida de Edwin era para Daniel embolsar o dinheiro e os lucros futuros deste restaurante e se livrar de um problema em sua vida que, caso contrário, mancharia sua reputação e de sua família se a notícia de seu sugar daddy secreto se espalhasse. Além disso, o comportamento de Daniel não mostrou nenhum sinal de remorso. No dia após desmembrar Edwin e antes de sua última ida de caiaque para se livrar dos restos, ele foi a uma festa na praia de lua cheia em 3 de agosto. Que pessoa vai a uma festa se está de luto pela perda acidental de seu querido amigo? Em uma entrevista à imprensa espanhola, Daniel disse isso sobre Edwin, citação, sou culpado, mas eu era refém de Edwin. Ele me manteve refém. Era uma jaula de vidro, mas era uma jaula. Ele me fez destruir o relacionamento com minha namorada, me forçou a fazer coisas que eu nunca teria feito. Ele ficou obcecado por mim e me enganou. Ele me fez acreditar que queria fazer negócios comigo, investir dinheiro na empresa da qual sou sócio, que faríamos coisas juntos. Mas era tudo uma mentira. Tudo o que ele queria era eu para ser seu namorado. Em 6 de agosto de 2023, Daniel foi cercado por policiais e percorreu a ilha de Koh Phangan para reconstituir o assassinato de seu amante colombiano de 44 anos, o cirurgião Edwin Arrieta Ortega. Na segunda-feira, 7 de agosto, o juiz do Tribunal Provincial da ilha o condenou à detenção provisória até o seu julgamento. Os promotores estavam buscando a pena de morte contra Daniel Sancho, mas em agosto de 2020, o rei da Tailândia comutou a sentença de morte para prisão perpétua em um caso diferente onde um espanhol também estava envolvido,
abrindo caminho para a extradição. Espera-se que o mesmo aconteça com Daniel, apesar da sentença ter sido proferida pelos tribunais. É justo que estrangeiros cometam crimes em outros países, mas sejam poupados da sentença nesses países? Deixe-me saber nos comentários. Em abril de 2024, as acusações foram feitas contra Daniel Sancho. As acusações incluíam assassinato premeditado, ocultação de cadáver e destruição de documentos de outras pessoas. Sancho se declarou inocente de assassinato premeditado e destruição de documentos, mas se declarou culpado de ocultar o corpo da vítima. As famílias de Edwin não querem a pena de morte para Daniel, mas acreditam que ele deveria ser punido com outra punição adequada à gravidade de seu crime. A sentença de Daniel está pendente e seu julgamento está em andamento. Compartilharei uma atualização na postagem da comunidade Anatomia dos Crimes. Clique no botão de inscrição e no sino para não perder nenhuma novidade. Aqui é o Victor, obrigado por assistir